Chegamos finalmente à aula 1. Vamos falar de uma coisa bem legal agora. E essa aula basicamente são só gráficos. E para que servem os gráficos? Serve para a gente conseguir ter uma visão panorâmica de tudo que a gente vai encontrar na nossa anestesia. E aí, obviamente, a gente vai falar de temas bem interessantes, como, por exemplo, que hora que o nosso paciente tem mais chance de ir a óbito, né? Por que a gente pede exames, quais exames a gente deve pedir, tudo isso na forma de gráficos. São poucos gráficos, não se assustem, até porque eu quero ser bem focado no dia a dia de vocês e por isso mesmo eu quero mostrar assim aonde a gente pode tropeçar e como então a gente saber o local dos obstáculos para a gente passar por cima dos obstáculos e não ter surpresas desagradáveis. Então, vamos nos divertir com a aula 1. Então, de tudo isso que a gente vai falar, a gente vai começar então falando o que devemos saber antes de anestesiar. Vamos lá? O meu mouse não quis ir. Vamos lá? Agora sim! O que devemos saber antes de anestesiar? Adoro esse gráfico. Adoro esse gráfico. Eu vou até pegar o meu celular aqui. Porque vocês sabem que anestesista adora ficar no celular enquanto está anestesiando, né? Eu sei que tem muito cirurgião que tem dor de cotovelo, porque a gente pode ficar no celular, a gente pode ficar fazendo um monte de coisinha, enquanto eles têm que ficar operando. E eu vou dizer um grande segredo, como anestesista. Deixa a gente no celular, porque se a gente está no celular, é porque, na verdade, a gente está aqui, olha, nos 90% de tédio. E 90% das vezes que a gente anestesia, a anestesia vai redondinha, sem alterações, sem surgimento de efeitos adversos, né? Sem uma hipotermia, sem uma bradicardia, sem uma hipotensão e por aí vai. Então, toda vez que seu anestesista estiver olhando para a parede, estiver pensando em nada, estiver respondendo um WhatsApp, é porque ele está nos 90% de tédio. Então, não se estresse com o anestesista, porque é sinal que está dando tudo certo. Pensa num anestesista com o estetoscópio o tempo inteiro no ouvido, né? Calculando uma coisa ou outra, de olho no monitor o tempo inteiro, quebrando ampola, injetando. Neste momento que você pode falar, finalmente o cara está trabalhando, está valendo o dinheiro que eu estou pagando o anestesista. Nesse momento, ele infelizmente, né, ele está nos 10% de pânico, né? E 10% de pânico não quer dizer de forma nenhuma. Então, que fique bem claro que os 10% de pânico é quando começam a surgir coisas que a gente não gostaria que acontecesse. Mas não quer dizer que são 10% de óbito, né? São 10% de todas as nossas anestesias vão ter algumas intercorrências que a gente vai ter que ajustar. Agora, esse ajuste, e aí está o problema da anestesia, né? A anestesia ela é uma união de alguns fatores, né? De você ter uma pessoa por trás pensando, né? E tentando trabalhar contrário a essas coisas ruins que vêm, por exemplo, de repente vem uma bradicardia muito severa,
Então você tem que ter alguém lá por trás que consiga entender por que foi feita essa bradicardia, né? Da onde ela veio, como a gente vai reverter isso, né? E aplicar ou fazer alguma coisa para que essa bradicardia desapareça, né? Então aí nós já estamos falando de dois fatores, de uma pessoa que entenda, que haja, e aí no momento em que ela faz alguma coisa, vem o terceiro fator, né? Que é justamente o nosso paciente responder favoravelmente a isso, porque isso nem sempre acontece. Haja vista que às vezes você tem uma parada cardiorrespiratória, faz uma adrenalina e não funciona. E aí é a primeira mágica da anestesia, né? A anestesia ela não é 100% garantida, não é 100% segura, porque por mais que você faça tudo da maneira correta, ainda vai ter ali uma porcentagenzinha que eu vou falar qual é daqui a pouco para vocês, né? De pacientes que vão a óbito. Isso vai acontecer na medicina humana, na medicina veterinária, com pouco ou muito conhecimento, com pouco ou muito equipamento. E com equipamentos ruins e com equipamentos bons. Nada vai ser a garantia de sucesso numa anestesia. Claro, você vai ter mais sucesso quanto melhor a sua capacitação e quanto melhor os seus equipamentos. Mas nada vai ser 100%. Então, brincadeiras à parte, né? A maior parte das vezes que você anestesiar, você vai estar trabalhando ali de uma forma padronizadinha, aonde o seu paciente vai estar estável, a sua anestesia vai estar estável e o cirurgião vai poder operar tranquilamente. Pegou o jeito da coisa? Quase sempre não vai dar nada errado. E isso justifica muita gente fazendo aí anestesia dissociativa de qualquer jeito, né? As famosas associações, né? Tipo Ketapum, não se preocupando com muita coisa, não monitorizando absolutamente nada do paciente, né? Nem auscultando, nem nada. Puxa ali uma dose de cetamina e xilazina, faz via muscular, o bicho tomba, você vai lá e abre e opera, nem lembra de ver se o bicho está respirando, se está batendo coração, etc, 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 e no final ele sai vivo. Bom, ele vai sair vivo em 99,9% das vezes, até porque em 90% das vezes a anestesia vai estar redondinha. E é isso que você precisa entender agora. Daqui a pouco você vai entender que quando você faz um Ketapum, né, quando você faz uma anestesia dissociativa, de um modo geral, né, você não está fazendo uma boa anestesia. Você está simplesmente deixando o paciente imóvel para que ele possa ser operado. Mas aí, muitos fatores lá dentro estão acontecendo, muito do mal, já vou adiantando, muito do mal, e por isso que a gente vai ficar um tempão falando de anestésio, né? Esse curso ele é bem extenso para que você possa entender tudo isso, né? Muita coisa do mal está acontecendo no seu paciente, que você talvez não tenha se dado conta disso. Por isso até que a gente fala que Ketapum não é anestesia. Dá para fazer uma boa anestesia dissociativa? Dá, mas a gente precisa oferecer para o nosso paciente condições para ele ser operado, né? Para que possa ser realizada uma cirurgia nele, para que ele não seja somente um bicho parado na mesa de barriga para cima, né? Que ele possa ter relaxamento muscular, analgesia, insensibilidade, estabilidade hemodinâmica e por aí vai. Tudo bem, então? Então, que fique claro que a maior parte das vezes que você estiver anestesiando, vai estar tudo bem. E é assim mesmo. E de vez em quando vai dar um pau. E é assim mesmo, né? Então, agora você tem uma visão geral do que é uma anestesia. Vamos agora aprofundar um pouquinho mais nesse tema. Tempo da morte. Olha, se você me perguntasse assim, Renato, são mais de 200 slides que você vai me apresentar nesse curso.
né? 30 minutos de vídeo. 15, 20 horas falando aí sem parar. Se você pudesse resumir tudo isso em 2 ou 3 slides, qual slide que você mostraria para mim? Quais slides? Então eu já vou te mostrar um deles, esse aqui. Esse eu acho que é um dos slides fundamentais desse curso. Ele está aqui já de cara para você, quando você não está cansado, você está todo animadão que está começando o curso agora, né? Relaxadão, você separou lá o seu copo de água, a sua garrafinha térmica de café, né? O seu mascotinho tá lá vindo, você põe no colo, falando aqui, olha lá, a aulinha do Renato. Você tá tudo animado, né? Você desligou o celular, velho, para não te atrapalhar. Olha como você tá animado. Então agora a tua cabeça tá fresca e eu vou, em alguns momentos desse curso, isso vale um parênteses. Você tá vendo que eu tô muito tranquilinho, né? Porque é a primeira aula, né? Depois eu vou ficar mais bravo com vocês. Mas agora eu tô tranquilo e tô falando devagar, que é para vocês se apaixonarem por mim, se apaixonarem pelo curso. A hora que vocês se apaixonarem, aí eu vou começar a ficar agora eu sou aquele policial bonzinho dos filmes, né? Depois eu vou virar o policial malzinho. Então agora vai ser o primeiro momento que eu vou quebrar alguns conceitos que você tem. Você aprendeu de um jeito, você trabalha desse jeito, e até agora você estava achando que era certo. E eu vou te dizer que o dia que você aprendeu, por isso que eu estou com calma nesse slide, né? O dia que você aprendeu, não é que o cara te ensinou errado, ele te ensinou certo. Do mesmo jeito que hoje, aqui, você assistindo essa aula, eu estou te falando que o que eu estou te falando hoje está certo. Mas se mês que vem você for assistir um outro curso de anestésio e o cara falar, aquele tempo da morte, papapá, isso aí, ó, tá tudo errado. Então, pode acreditar no cara, beleza? Olha só, a medicina é uma das profissões que mais evoluiu. Ponto. A anestesiologia é a especialidade da medicina que mais evoluiu nos últimos 20 anos. Olha só, em 20 anos, tudo que você aprende de anestésio hoje, amanhã parece que já mudou. Tudo que você aprende de dose agora, daqui a pouco já mudou. Você aprende que um fármaco serve para uma coisa, daqui a pouco você descobre se você usar uma dose ou outra dose, uma coisa serve para uma coisa, outra coisa serve para outra. Está evoluindo muito rápido. Então, agora é a hora que você tem que abrir a sua mente e abrir o seu coração para mim. Eu sei que você pode ser apaixonado ou apaixonada pelo seu professor ou professora de anestésio, assim como eu sou. Mas eu tenho certeza, né? É claro que o meu professor de anestésio não está assistindo minha aula, né? Mas eu tenho certeza que o que ele me ensinou há 30 anos atrás, eu estou até pensando se tem ainda alguma coisa do que ele me ensinou que dá para usar nos dias de hoje. E ele vai falar com certeza, né, que tudo mudou. E que hoje ele não ensina mais as mesmas coisas, nem do mesmo jeito. Com certeza deve ter uma outra coisinha que ainda talvez seja verdade, né? Mas eu estou te falando de 30 anos atrás. 30 anos atrás a gente não falava de analgesia. Se você é formado neste milênio, você com certeza tem como uma parte da anestesia a analgesia já na sua cabeça. Mas se você é formado no milênio passado, no século passado, né, você não viu a analgesia. Ou você pode ter visto a analgesia, mas não como um processo de uma cirurgia, né? Vou fazer um analgésico ali porque ele está com dor de ouvido.
mas não na anestesia. Olha, se tiver velha guarda aí, os dinossauros, assim como eu, vocês, agora eu vou recordar umas coisas de faculdade, que vocês vão falar, puxa vida, era assim mesmo. E a turma nova, essa turma aí, se tiver acadêmico aqui, então, meu Deus do céu, né? Mas olha só como é que era. Era assim, você operava um paciente sem dar analgésico. Acabava a cirurgia com uma baita dor, né? Ele acordava com uma baita dor. E o que a gente aprendia naquela época? Não faça analgésico. Porque se você fizer analgésico, o seu paciente não vai ter dor. Se ele não tiver dor, o que ele vai fazer? Ele vai arrancar os pontos. Então deixa ele morrendo de dor, quietinho, lá uma semana sofrendo, porque aí ele não rela a boca nos pontos e não arranca os pontos. Era assim que a gente aprendia e assim era o certo. Lá para 98, quando eu falar de anos assim, não anota, tá? Porque eu estou falando da minha cabeça, mas eu acredito que lá para 98 mais ou menos, na Unesp, começaram a estudar dor, né? E aí as coisas começaram a mudar. Hoje, eu te falo o seguinte, se o seu paciente tiver dor, ele vai arrancar os pontos. Se o seu paciente não tiver dor, ele não mexe nos pontos. Olha que louco, que mudou 100%. Antes a gente achava que a dor não deixava ele tirar os pontos. Hoje a gente sabe que se ele ficar incomodado, ele vai querer arrancar os pontos. Então, eu tô te falando um mega extremo, né? Um mega extremo de uma coisa que era e mudou 100%. Então, assim, quebra alguns conceitos. Se você é geriátrico, assim como eu, de repente, né? Se você não se atualizou, e a atualização não é culpa de ninguém, né? As coisas vão evoluindo e é impossível a gente se atualizar de tudo, né? Às vezes você deixou a anestesia para lá, né? Porque você ficou na sua dissociativa. E agora, então, você achou que, já tem bastante coisa diferente aí, né? Os meus estagiários parece que já sabem mais do que eu, né? Estão apontando coisas aí que eu estou fazendo muito errado e eu cheguei aqui agora, né? Pode ser que você se formou aí há 10 anos atrás e tinha alguns conceitos que agora eu vou falar outros. Mas tudo isso eu estou te falando por quê? Porque eu quero realmente que você abra sua mente, abra o seu coração e aceite as novas informações. Eu sei que vai doer, vai ter coisa que você vai falar, meu Deus do céu, como eu fazia tudo errado. Tem gente que até chora nos meus cursos presenciais quando a gente começa a falar um pouquinho sobre isso, né? Parece até um culto, né? Quando a gente começa a fazer e aí te dá aquela dor no coração de quanta sacanagem que você fez no seu coração. Mas olha, desde já eu já estou te perdoando, né? E o que eu quero dizer mais uma vez, aceite essas novas informações e a partir do meu curso, né? O Renato, ele é a verdade agora. Mês que vem já pode não ser. O meu curso mesmo, toda hora eu mexo numa coisa ou outra, tiro uns slides que, não estamos mais usando esse medicamento, não estamos mais usando isso aí. Não, a gente não faz mais, então tira. Para que eu vou ensinar um negócio que a gente não está mais fazendo, né? Olha aqui, alguém comentou que mudou a dose. Isso aqui dá para fazer menos dose. Putz, que legal. Menos dose, menos chance de dar alguns problemas lá na frente, que a gente vai bater um papo sobre isso. Troca. Olha, isso aqui que não podia usar antes em cesariana, agora pode. Cara, que legal, uma coisa a mais que a gente pode usar. Então, assim, a gente vai mudando, eu vou mudando, né? E as pessoas vão lendo artigos novos, trabalhos novos e as coisas vão mudando. Fiz tudo isso para dizer que, bem possivelmente, esse é um slide que vai mudar alguns conceitos da sua vida. Conceitos que você fazia achando que estava certo e agora estão errados, tá bom? Como não é um curso presencial, que você pode tacar pedra em mim e vice-versa, né? Eu quis deixar vocês preparados para
para o primeiro momento de alta conversão, assim, eu estava indo aqui e agora, meu Deus, o Renato falou que tem que vir para cá. Né? Vamos lá então. Tempo da morte. O que é o tempo da morte? É um gráfico aonde tudo que está nesse gráfico são cães e gatos que morreram. Como assim? Estou operando esse gato aqui e morreu. Que hora que ele morreu? Ele morreu na MPA. Não, ele morreu no meio da cirurgia, lá, em cima da mesa, lá na manutenção. Ele morreu, tipo, um dia depois da anestesia. Então a gente foi colocando os pacientes que morriam neste tempo, nessa linha do tempo. E aí nos apresentou algumas surpresas quando a gente vai analisar esse gráfico. Então esse gráfico é de 100% de morte, tá? Tudo que está aí morreu. Agora vamos ver que hora que morre. Por que é importante esse gráfico? Porque se eu sei os momentos de maior tensão, que tem mais chance de morrer, eu vou prestar mais atenção nesses períodos, né? Até agora a gente estava perdido, né? A gente sabe que pode morrer a partir da hora que a gente faz uma injeção no músculo ali na NPA até 30 dias depois de uma cirurgia, que a gente nunca relaciona a uma cirurgia, mas agora eu vou ensinar a vocês que pode ser relacionado à cirurgia sim, né? Então vamos lá. De todo mundo que vai morrer, seja cão ou seja gato, só 1% de todas as mortes, lembra, nós só estamos falando de morte, né? Nós não estamos falando de paciente vivo, que de todos os vivos 1% vai morrer. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando dos 100% que morreram, 1% de 100 cães que morreram, morreu na MPA. É isso que eu estou falando, beleza? Então tá aqui, o amarelinho é o cão, o azulzinho é o gato. Então, de todo mundo que morreu, 1%, 1 a cada 100 morre na MPA. E o meu mouse desapareceu, voltou. A mesma coisa acontece com o gato, certo? 1%. Ou seja, a MPA é muito segura, muito segura. Fechou? Muito bem. A indução é a parte que a gente mais tem medo. A turma da velha guarda induziu muito com o tio Pental. Era meio pânico, né? A gente fazia o paciente ir e não sabia se a gente fazia ele voltar. Então a gente tinha muito medo da indução. O Propofol, a gente tem muito medo do Propofol na indução, porque o Propofol ele faz uma sacanagem, né? Que é a apneia. A gente aplica o Propofol, o bicho dorme, para de respirar, a língua fica azul, a língua fica roxa, a língua fica quase preta e o bicho não volta a respirar. Aí quando a gente entra naquele pânico, começa aí ele dá, aí você também, né? O anestesista sempre respira junto com o paciente. O paciente está em apneia, a gente está tão tenso que eu acho que a gente está em apneia junto. Aí ele respira, a gente respira junto. Então a gente tem medo. Mas olha só que legal. Pouca gente morre na indução. Ou seja, o pânico também vai passar, tá bom? E vou dizer mais. Lá na frente, quando a gente for falar de Propofol, eu vou ensinar um macete. Eu vou ensinar um macete que você nunca mais vai ter problema com apneia. Não vai mais fazer apneia na indução. As minhas anestesistas não têm mais apneia. E as suas também não vão ter. Mas isso a gente vai falar lá na frente, quando a gente for falar do Propofol. Esse aqui é só o comecinho, né, gente? Só o comecinho. Vou deixar vocês bem animados. Então, assim, precisa ficar com medo da indução? Eu até te diria que não. Dá aquele sustinho? Dá aquele sustinho. Mas só 6% de todos os óbitos de cão
vão acontecer na indução. Só 8% de todos os óbitos de gato vão acontecer na indução. Pode acontecer? Pode. Renato, já aconteceu com você? Mano do céu, deixa eu contar uma coisa. Eu anestesio há 20 anos, para mais. Desde 2012. Eu não quero nem fazer conta agora, porque senão eu vou me sentir muito velho. Desde 2012, eu larguei a clínica e vivo exclusivamente de anestesia, né? Então, eu tenho um volume muito grande. Então, eu tenho história para contar de tudo. Tá, já perdeu na MPA? Já perdi. Já perdeu na indução? Já perdi. Já perdi, né? Então, assim, eu tenho história para contar. Mas, assim, são pouquíssimas, né? MPA, que eu me lembro, assim, que eu fiquei realmente chocado, foi uma vez um cão. E eu digo que eu fiquei chocado porque eu usei um fármaco extremamente fraco, que é a levomepromazina. Que é isso? Eu vou falar lá na frente. Porque ele é tão fraquinho, né? Ele é usado na medicina humana, mas na medicina veterinária ele é tão fraco que não funciona. E eu fiz metade da dose desse negócio tão fraquinho que não funciona. Porque era um cachorro, era um fila, se não me engano. Eu sei que era um molosso bem grande, né? Que eu só ia colocar no carro para levar para um raio-x, né? E como ele era agitado e agressivo, eu fiz, tipo assim, metade da dose de um negócio que não funciona. E lá na recepção do raio-x, ele começou a passar mal, né? Eu não tinha parâmetros, né? Isso faz muitos anos, né? Não tinha nada ali para monitorizar esse paciente, né? Mas ele foi começando a ficar ruim, parecia que cada vez um momento mais sedado, até que chegou uma hora que eu virei para a recepcionista e falei assim, me libera uma sala, que eu vou ter que levar esse paciente para dentro, e aí levamos acesso venoso, blá blá blá, aplicamos tudo que tinha que aplicar, entubamos, etc, e perdi, né? Mas assim, foi meu único caso. Indução acontece, né? Já perdi alguns pacientes na indução. Você induz, você já vê ali um eletrocardiograma muito alterado, né? Daí você já começa a ver ali algumas deficiências de pressão arterial, respiração, aí já vira BRAD e aí a coisa não caminha para a parada, né? Não são responsivos aos inotrópicos, vasopressores, e aí pode dar problema, né? Mas não é a rotina. Vocês podem perceber que é muito comum você perder o paciente na mesa. E aí sim, aí a gente está falando da manutenção. Então aqui você já pode reparar que quase metade dos cães que vão morrer na mesa. Aí sim a gente está falando de um valor já bem considerável, né? 1/3 dos gatos e metade dos cães vão morrer durante a cirurgia. E aqui está a primeira visão nova da anestesia moderna que vocês vão ter que ter daqui para frente se vocês ainda não têm. Ora, MPA a gente vai ter que fazer. Indução a gente vai ter que fazer, né? Isso independe de tudo, assim como a volta da anestesia, vai ter que passar por isso. Agora, o tempo que o seu paciente vai estar na mesa, isso depende exclusivamente de você. Você pode fazer uma cirurgia de 4, 5 horas de duração e você ter esse risco por 4 a 5 horas, ou você pode fazer uma anestesia curta de 20, 30 minutos. E aí você vai ter esse risco todo aí de metade dos cães e 1/3 dos gatos por só 20 minutos. Você consegue controlar isso. Como? A primeira coisa que a gente faz muito errado. O paciente chegou para uma castração, você já aproveita para fazer o tumor de mama, você já aproveita para fazer o tártaro, você já aproveita para tirar aquelas verruguinhas. Isso é tão clássico, né? Por que você aproveita a anestesia? Porque até agora você achava que o risco estava aqui, olha, na indução.
Se passava da indução, olha, isso é um legado lá do tio Pental, hein? Se passasse da indução, não tinha mais risco. Se você fizesse um quetapum na bunda e não morresse na hora, não tinha mais risco. Então, o risco estava na aplicação inicial da anestesia. Por isso até o termo, né? Aproveitar a anestesia para fazer tudo, porque o risco estava lá atrás. Mas não é mais assim. Hoje a gente sabe que o risco está, preste atenção, no tempo de anestesia. Quanto maior o tempo de anestesia, maior o risco. Cirurgia de 20 minutos tem menos risco, por incrível que pareça, do que uma cirurgia de 3 horas. Do que uma cirurgia de 7 horas. A taxa de mortalidade numa cirurgia de 7, 8, 10 horas é muito maior do que a taxa de uma cirurgia de 5 minutos. Pegou? Então, baseado nisso, o que você vai fazer a partir de amanhã? A partir de amanhã, você não vai mais juntar cirurgias para aproveitar a anestesia. O que eu quero dizer com isso? Você vai castrar só. Você vai fazer o tumor de mama só. Você vai fazer a verruga só. Você vai fazer a profilaxia dentária só. Ai, mas vão ser várias anestesias, o cara vai gastar mais. Aí é problema do cara que vai gastar mais. Eu estou te falando de segurança. Por causa de 200, 300, 400 reais, você vai perder um paciente. De outro jeito, você não vai perder. Ah, mas vão ser vários pós-operatórios. Não tem problema, pós-operatório não mata. Só aumenta o custo, eu tenho consciência disso, mas não mata. Ah, mas o outro cara lá na mesma avenida minha faz tudo junto, mas até agora você também está fazendo junto, né? E eu tenho certeza que tem algum outro veterinário aí que já está mais atualizado que você, que já não faz mais tudo junto. Isso que eu estou te explicando, olha, eu levei um tempão para te explicar isso. É isso que você vai passar para o tutor ou para a tutora. Segurança. Por isso que você vai fazer diferente dos outros. Por isso que ela vai gastar um pouco mais. É segurança. Beleza? Pegou o jeito? Divide. Eu prefiro que você faça 5 cirurgias de 20 minutos do que uma cirurgia de 1h30. A margem de segurança está no tempo. Beleza? Ficou claro isso? Você entendeu que você tem que ser rápido e por isso você não vai mais juntar cirurgias na mesma anestesia. Isso funciona para mim, isso funciona para você. Isso funciona para as clínicas que eu atendo. As clínicas que eu atendo com frequência, na rotina, que a gente já tem intimidade, eu falo isso para os veterinários, né? Cara, não junta, aumenta o risco, faz uma coisa por vez, né? Então, clínicas que eu vou com pouca frequência, ou que eu não conheço veterinário, eu chego lá, ele vai falar, castração, tumor de mama, né? Aí eu vou lá e anestesio. Agora, os veterinários que eu já tenho intimidade, não. Eu falo, de novo, já falei 500 vezes, faz uma coisa por vez. Faz uma coisa por vez, né? Melhora. Bom, aí morre. Acabou a cirurgia, no último ponto morreu. Ai, professor, deu tudo tão certinho. Acabou. Acabei de botar na gaiola e morreu. Nem botei na gaiola, estava na mesa ainda. Já estava estubado. Aí morreu. Ai, o que aconteceu? Aí eu vou falar, olha aqui o gráfico. Olha aqui o gráfico. Tipo, metade dos cachorros morre durante e a outra metade morre no depois. E o gato, olha aqui, 2/3, 1/3 morre na mesa, 2/3 morre no pós. Ou seja, o pós é uma coisa que a gente não esquece. A gente esquece que ele existe, né? Mas a taxa de mortalidade no pós-operatório, e olha aqui, quando eu ainda falo de pós, eu estou falando de pós, né? Pode morrer vários dias depois. Mas nas primeiras 3 horas,
O pós é muito alto as primeiras 3 horas. É uma taxa muito grande. A cada 5 óbitos de cão, um vai acontecer no pós, né? A cada 3 gatos que morrem, 2 vão morrer ali no pós imediato. Eu estou falando em até 3 horas depois que acaba a cirurgia, do último ponto a 3 horas. Então ali vale a gente abrir mais um parênteses. Se a gente já sabe que tem uma taxa de mortalidade alta, ó, quando eu falei que esse slide era importante, ele realmente é importante, né? Se tem uma taxa de mortalidade tão alta nas primeiras 3 horas, então não libere o paciente antes de 3 horas. Não é porque você fez uma anestesia inalatória que ele acorda super rápido que você já vai entregar ele para o seu paciente. Segura. Se você entrega rápido para o seu paciente, ele vai te ligar. Doutora, meu cachorro só dorme. Aí você vai falar o quê? Normal. Doutora, o Toby não quis comer até agora, já faz 3 horas, não quis comer. Aí você fala, normal. Por quê? Porque o que o tutor tá vendo é normal. Olha isso aqui. Ele vai te entregar o gatinho ou o cachorrinho, né? Para você operar. Tá no colo dele, né? Aí ele fala assim, nossa, doutora, o coração dele tá disparado. Você sabe que não tá, né? Você sabe que o batimento dele é 160, 180 por minuto. Você sabe que agora, porque estava no colo, ele está sentindo o coração e ele está achando que está disparado. Ele nunca percebeu antes que é sempre assim. O tutor, ele não tem a capacidade de ver o que realmente é importante, por isso que eu não quero que você libere. Você está vendo um paciente que não está voltando da anestesia. Você está vendo um paciente gelado, hipotérmico. Você está vendo uma mucosa branca. Um tempo de preenchimento capilar defasado. Isso é você. Você com o seu conhecimento médico que está vendo que o negócio não está indo bem. Beleza? Então segura, libera daqui 3 horas, porque aí a taxa de óbito cai bastante. Quando eu falo que vai morrer até 30 dias, eu estou te falando de outros fatores que vão influenciar. Por exemplo, um mau controle de analgésico. Você faz uma cadeia mamária bilateral. Você não vai mais fazer cadeia mamária bilateral, né? Você vai fazer uma, depois você vai fazer outra, porque senão o teu tempo de anestesia fica gigante, né? Vou até beber uma água aqui. Pegou o jeito da coisa? É assim que você vai começar a trabalhar agora. Mas pensa numa cadeia bilateral mais castração. Mais tarde. Mais verruga. Mais cortar unha. Mais uma bolinha que apareceu na pálpebra. Aí, o que vai acontecer? O seu paciente vai estar tudo igual o Frankenstein, cheio de ponto e tudo esticado, né? Vai estar tudo esticado, porque você vai tirar 2 lapas de carne aqui, de pele, né? Vai juntar tudo, não vai ter pele para fechar, vai ficar aqueles pontos tudo esgarçados. Ou seja, a hora que o seu paciente for inspirar, vai doer muito. Se vai doer, ele não vai querer respirar. Então ele vai fazer aquela respiração curta, superficial. E isso vai matar. Hoje, não. Vai matar daqui 10 dias. Como? Fazendo hipoxemia. Respiração curta por causa da dor. Vai fazendo hipoxemia, vai caindo a circulação de oxigênio no corpo e ele vai ter uma morte silenciosa que você nunca vai relacionar à cirurgia. É mais fácil você relacionar a uma metástase pulmonar do que se você tivesse simplesmente feito morfina de pós-operatório, né? Tinha tanta dor que o que você receitou lá, a tua dipirona, o seu tramadol, seja lá o que for, não foi suficiente.
Mas como é que eu sei que não foi suficiente? Você mediu a dor do seu paciente? Dá para medir dor? Dá. A gente vai falar disso mais para frente também. Mas dá. Se você está vendo que o seu paciente está com dor, tira a dor do seu paciente. A dor aumenta a metástase. A dor aumenta tempo de internação. A dor aumenta o tempo para cicatrização. A dor é um dos nossos maiores inimigos. Por isso que a aula ou o curso de anestésio tem muito foco em dor e analgésicos. Talvez até a gente vá considerar a analgesia mais importante do que a própria anestesia, né? A dor é um grande inimigo e a dor mata. Mata tardiamente. Beleza? Pegou esse slide? Porque ele é um daqueles 2 ou 3 mega importantes do curso, né? Então, e muda conceito. Então, a partir de agora, você vai ter que ser o mais rápido possível e, para ser rápido, você vai ter que começar a fazer uma cirurgia por vez. Não vai poder mais liberar o seu paciente imediatamente, assim, ficou de pé, tchau. Não, segura até 3 horas, tá bom? Acompanha esse paciente depois, né? Não fala assim, volta daqui 15 dias para tirar os pontos. Isso já não é um jeito de você medir dor, por exemplo. Peça para voltar em 24 horas. Dá uma analisada. Vê se ele está com dor. Olha aqui. Castrou, né? O seu dedinho. Vem aqui. Aperta os pontos. E vê o que acontece. Ele vai me morder. Sinal que está com dor. Nossa, ele nem parece que foi operado, olha, ele não sente nada. Meu, parabéns, você acertou o analgésico. Acertou o analgésico, acertou a dose e acertou o intervalo de aplicações. Tá perfeito, é assim que tem que ser. Não é morrendo de dor. Belezinha? Vou mudar o slide então, hein, gente? Já que eu falei que esse era importante. Esse slide também é legal. Olha aqui, índice de óbitos pós-anestésicos em 2 dias. 1,4% de todo mundo que você anestesia e 7,4% de todo mundo que tem algum problema. Morre muito mais, né? Tipo 5, 6 vezes mais aquele que tem um probleminha. Aquele que tem as comorbidades, que agora está famosa por causa do Covid, sim, né? Um cardiopata morre mais, um nefropata morre mais. Uma piometra, então, é uma patologia, né? Se ele vem com um problema e você vai ter que operar por causa desse problema, tipo um parto distóxico, por exemplo, né? Tem muito mais chance de você perder esse paciente depois da cirurgia do que de um saudável que vem só para uma castração. Olha como é importante o pós-operatório. Então, olha como é importante o teu acompanhamento no pós-operatório. Eu estou te dizendo, aliás, estou te dizendo não, vamos mudar aqui. Olha aqui, o começo do curso, a gente não vai tocar na palavra anestésico. Eu só estou te dando, estou te montando um quadro mental aí das consequências, né? O que pode levar o seu paciente a óbito. E veja que é só um jeitinho que você tem que ter, né? Em vez de são 10 horas da manhã agora, pode vir buscar umas 11 e pouco, né? Eu vou operar agora, 11h30, meio-dia você pode vir buscar. Não, faz assim, vem buscar no final da tarde. É uma ou outra mudançazinha que você faz que vai diminuir a quantidade de óbitos em até 50%. Isso eu estou te garantindo porque eu vou te mostrar gráfico mais para frente, né? Você tomando cuidados, né? Fazendo os checklists que você tem que fazer, você vai reduzir em 50% a quantidade de óbitos que você teria. Mas eu só perco 4 por ano, sei lá, né? Tá bom, agora você vai perder só 2. Eu só perco 1 por ano. Então tá bom, agora vai levar 2 anos para você perder 1. Né? Mas você vai diminuir a tua taxa de óbito
tomando alguns cuidados. Então, olha só, paciente patológico, que já vem com alguma patologia, tem mais chance de morrer depois. Então, faz retorno, segura, interna. Que tal internar 2 dias todo paciente que venha com patologia? É só uma dica. Exames pré-anestésicos. Eu sempre peço um hemograma. E eu vou te dizer que você pede um hemograma para se morrer, e se você tomar um processo, pelo menos você tem um exame na mão. Eu tenho amigos cardiologistas que falam a mesma coisa. O veterinário pede o eletro ou pede o eco só para se tomar processo ter o exame na mão. Poxa vida, eu ia falar um palavrãozinho e eu não posso, né? A turma do presencial sabe que eu sou desbocado, mas no online a gente tem que se conter. Olha só, se você já pediu o exame, se o cara já pagou o exame, se o exame já foi feito, dá uma analisadinha, que custa dar uma analisadinha? Mas eu não entendo nada de exame. Sempre tem alguém que entende e pode te ajudar. E vou te dizer mais. Você peça o exame torcendo para achar um problema. Por quê? Porque se você achar o problema, você tem como desviar do problema e não mergulhar de cabeça em cima dele. Vamos pensar que a gente vai usar um fármaco que vai ser metabolizado, biotransformado no fígado. Tudo bem? A gente vai anestesiar com um negócio que vai ser metabolizado no fígado. Vamos dizer que esse fígado esteja afuncional ou quase afuncional, com uma cirrose, um tumor, enfim, um fígado que não esteja trabalhando bem. Você faz um anestésico, esse anestésico vai ter que passar pelo fígado que não está trabalhando e aí não vai conseguir ser metabolizado. Ora, se eu já sei de antemão que eu fiz uma função hepática e eu descobri que esse fígado não está funcionando, pode ser um ultrassom, enfim, um exame, né? Então, eu achei um obstáculo. E a partir de agora, o que eu faço? Eu vou pegar um fármaco, né? Eu vou fazer uma anestesia que não passe pelo fígado. A mesma coisa eu te digo sobre o rim. Se o que você vai aplicar vai ter que ser eliminado pelo rim e o rim não está funcionando, então eu uso alguma coisa que não passe pelo rim. Se eu vou usar um negócio que vai fazer uma bradicardia muito intensa ou uma taquicardia muito intensa, ou até pior, né? Eu vou alterar a pressão arterial do meu paciente e esse paciente tem um problema no coração mais grave, eu vou estragar de vez esse coração, que ele está no limite para tentar manter um equilíbrio. Aí eu estrago tudo, esse coração tem que forçar a barra e ele vai parar. Ora, então se eu sei que o coração está zicado, eu uso coisas que não alterem o coração. Ou todo o processo circulatório, seja lá onde for o problema. Então, isso que eu falo, torça para você achar o problema. Não é que se você achar o problema, você não vai poder mais anestesiar. Não é isso. É que agora a gente está cego. A gente não sabe aonde tem o problema. A gente vai usar um protocolo qualquer, né? Aquele que a gente mais gosta. Aquele que a gente mais tem segurança. Mas esse protocolo que a gente mais tem segurança, muitas vezes ele pode dar uma forçada no rim, no fígado ou no coração. Agora, se você tira a venda dos seus olhos, meu Deus, eu não posso forçar a barra com esse rim. Então eu vou usar coisas que não vão passar pelo rim. Aí a anemia. A anemia é outra coisa muito importante, né? Um paciente anêmico, ele vai ter alteração, por exemplo, de hematócrito, alteração de proteína total, que são coisas que a gente vai usar na nossa anestesia,
né? O hematócrito, por exemplo, ele vai levar o oxigênio para tudo quanto é lugar. E isso é importante a gente saber se tem hematócrito para levar o oxigênio. Se não tem hematócrito, a gente vai ter que trabalhar de uma outra maneira, né? A gente sabe que a proteína total, ela se liga aos anestésicos. O anestésico que não se liga à proteína total, ele faz a anestesia. Então vai ter uma quantidade grande de proteína total se ligando a uma quantidade grande de anestésico para uma porcentagem muito pequenininha dele fazer efeito. Quanto? Vou dar um exemplo do Propofol, por exemplo. Só 3% do Propofol não se liga às proteínas plasmáticas, às proteínas totais. Só 3% do Propofol, daquela mega seringona branca, leitosa, que você puxa para injetar no seu paciente para fazer ele dormir, né? Você puxa 10 ml. 0,3 é que faz o seu paciente dormir. 9,7 ml vão se ligar às proteínas e não vão fazer nada. Agora, se o seu paciente está anêmico e você tem pouca proteína, imagina a quantidade de Propofol livre que vai estar anestesiando o seu paciente. Ah, então quer dizer que um paciente anêmico toma menos anestésico? Veja como é importante a gente ver essas coisas. Às vezes ele dorme com metade da dose, 1/3 da dose. Por causa disso. Por isso que é importante você ver o que está acontecendo, né, no organismo do seu paciente. Melhora o quê? A segurança da anestesia, se você souber. Então, é para isso que serve o exame. Para tirar a venda dos seus olhos, você achar o problema e não cair de paraquedas em cima desse problema. Beleza? Índice de complicações. Agora não estamos falando mais de morte, estamos falando de complicações. E olha que é um N gigantesco de mais de 1000 cães analisados. Bom, você lembra o que é a ASA? A ASA é o nível de segurança da anestesia, né? Você tem que calcular isso paciente a paciente, né? E ver se ele é um paciente saudável, né, até um paciente moribundo. E aí você vai montar o seu protocolo de anestesia baseado na gravidade de cada paciente. Então, é um filhotão lá de 6 meses que vem para orquiectomia. Olha que beleza. Você fez lá os exames, tá tudo perfeito. Então ele é aparentemente um paciente saudável, né? Ele é um paciente ASA 1. E esse paciente ASA 1 pode trazer, uau, pasmem, incríveis, quase 20% de pacientes saudáveis podem ter algum tipo de complicação. 1 a cada 5 pacientes saudáveis vai dar uma zicazirazinha ali, né? Quando eu brinco que o anestesista fica no celular, é que a gente está falando daqueles 90% de tédio, né? Mas não é para ficar largado porque é paciente ASA 1. Você acabou de ver aí que 1 a cada 5 vão ter problemas. Você vai ter que tirar a bundinha da cadeira e trabalhar em um paciente a cada 5 dos saudáveis. Olha, aqui para você nunca mais esqueça, então, eu vou dar um exemplo do que é um ASA 1, ASA 2, ASA 3 e aí por diante, tá? Para que não é o conceito, mas é para você nunca mais esquecer. Quando eu falar um paciente ASA 4, ou melhor ainda, você olhar para o paciente e falar, esse aí é um paciente ASA 3. Ou mais ou menos ele é um ASA 2, sabe? Já tem uma noção, ele é um ASA 2, ele não é um ASA 1. Então vamos lá? Para que você nunca mais esqueça, paciente ASA 1 é aquele aparentemente saudável, tá? Exames normais, paciente jovem ou adulto, sem patologias, né? Sem trazer nada de comorbidade, enfim, paciente saudável. ASA 1, saudável. Eu e você. Pelo menos eu acho, né? Eu acho que sou um paciente ASA 1. Vamos lá. Aí eu tenho um probleminha besta, tipo assim, 2 convulsões por ano.
Você trataria um paciente com 2 convulsões por ano? Não, né? Você trataria um paciente com 3 convulsões por semana, não tenho dúvida, né? Então, um ASA 2 é aquele paciente que um dia você vai ter que dar o Gardenal para ele. Um exemplo, né? Mas ele está lá com a doencinha dele quietinha, compensada naturalmente, tá? Então, esse aí é o paciente ASA 2, beleza? Ele tem um trocinho, e esse trocinho você ainda não está tratando. ASA 2, guardou? Ficou fácil, né? ASA 1 saudável, ASA 2, alguma comorbidadezinha, mas ainda compensada. O ASA 3 agora é aquele problema que não se compensa mais, você precisa tratar, né? Um medicamentozinho de uso contínuo para o coração, enfim. Este é o ASA 3, certo? Você trata e tratando ele está bem, né? Fechou? Uma glicose, né? Uma insulina, um enalapril, um Gardenal, ASA 3. Fechou? Agora vamos para o ASA 4. O ASA 4 ele tem um problema. Vamos pegar a piometra de exemplo. Tem o problema. Se você não operar, essa piometra vai matar o seu paciente. Fechou? Vem com um problema que se você não resolver esse problema, o seu paciente vai morrer. ASA 4. Vamos ao ASA 5. O famoso moribundo. Mas moribundo não é o cara babando, com a língua entubado, ligado a aparelhos. Também, esse também é um ASA 5. Mas o princípio básico para você identificar um ASA 5 é um paciente que tem 24 horas de vida. Ele já está tão ruim que você olha para ele, né? Você olha para ele e fala, amanhã está morto. Você pensou desse jeito, ele é um ASA 5. Aí você vai falar assim, você não vai falar, você ainda vai pensar com seus botões, né? Vou lá falar com o meu botão. Botão, se eu operar agora, acho que ele morre na anestesia. Se eu deixar até amanhã, ele morre à noite. Pronto, se você falar com o seu botão desse jeito, ele é um ASA 5. Então você veja, ASA 5 é muito mais comum do que você imagina, né? Ai, minha cachorrinha faz 4 dias que está em trabalho de parto e agora, olha aqui, ela está tão cansadinha, está tão largada, não come, fica essa respiração ofegante. Ai, meu Deus. ASA 5. Piometra. Às vezes eu chego na clínica para anestesiar e o bicho está assim deitado. Aí eu falo assim, o que você já aplicaram de MPA? Nada, estamos esperando você chegar. Aí eu olho, às vezes não tem nem reflexo palpebral. ASA 5. Nós não estamos aqui discutindo clínica, tudo bem? Se isso é um caso para você internar e tentar melhorar a qualidade ou não, né? Ou mesmo discutir, é o que a gente discute, por exemplo, nos meus cursos de intensivismo, né? Se é hora de entrar na cirurgia agora ou se é hora de tentar estabilizar o quadro, diminuir da ASA 5 para a ASA 4 ou da ASA 5 para a ASA 3 e entrar com muito mais segurança numa anestesia. E isso não é coisa de dias, né? Isso é coisa de horas. Às vezes em 1h30 você consegue reduzir até 2 asas. Mas isso é questão para outro. Então, eu não estou aqui discutindo clínica agora, beleza? Estamos só vendo alguns conceitos de asa aí para vocês. Então vamos lá. Agora vem finalmente a minha explicação para o gráfico, né? Bom, se ele é saudável, ASA 1, e tem 19% de chance de complicação, obviamente, se ele for um ASA 2, isso aqui aumenta. E obviamente, se ele for um ASA 3, aumenta mais. Agora, por que então sai da lógica e aí aquele paciente muito... Cara, vem mouse. Aquele paciente grave morre menos. Morre menos, inclusive, do que o saudável.
E aquele paciente muito mega grave morre menos do que tudo. Qual a lógica de que quanto mais grave o paciente vai ficando, chega num determinado ponto que começa a despencar o nível de óbito? Pena que a gente não está num curso presencial, porque num curso presencial eu sempre sorteio um bombom para a resposta certa. Mas mesmo se eu sorteasse um bombom, só que eu teria que pagar de Sedex para esse bombom chegar para você tudo derretido, estragado, não queria compensar. Mas você tem noção? Você consegue pensar? Eu vou deixar você pensar durante 5 segundos enquanto eu vou tomar um copo d'água, então. Tenta pensar, por que que o asa 5 não morre e o asa 1 morre? Você vê que eu estou fazendo em câmera lenta, que é para você pensar. Pensou em alguma coisa? Quem é a culpa de que morre no asa 1? E de quem é a culpa? Culpa é sacanagem, né? De quem não morre no asa 5. Eu vou te dizer que esse gráfico, ele é você. Você não presta atenção no asa 1 porque tá de boa, saudávelzinho, orquiectomiazinha, rapidinho, você não presta atenção. Você come bola, não pede exame, e aí você tem complicação. O asa 4 e o asa 5, você está 100% focado na anestesia. Você está usando... então, olha, eu não vou nem usar Propofol, eu vou usar etomidato. Deixa eu até ver se não está vencido, né? Porque eu já comprei faz tanto tempo, nunca usei. Mas hoje é a hora do etomidato. Hoje é a hora de não usar o isoflurano e usar o Sevo. E vou deixar o celular no silencioso por via das dúvidas, porque eu não quero ficar bobeando. Vou ficar aqui com o esteto, vou ficar... Hoje é o dia que eu não vou ficar contando piada, porque eu vou ter que ficar prestando atenção nesse negócio, porque senão vai perder. E aí não morre. Olha só que mais uma vez, né? Mais uma vez, a gente continua não tá falando nada de anestesia. Nós só estamos falando de como a gente tem que se portar. E olha que diferença faz a gente prestar atenção no nosso paciente. E eu já vou botar um ponto final aqui, porque realmente não tem muito mais o que falar, viu? Preste atenção, né? Para de ficar desleixado em paciente asa 1 e asa 2. Presta atenção, faz direito, pensa na hora que você vai fazer o seu protocolo, porque eu já estou te mostrando que quando você pensa, você trabalha direito, né? Olha lá você pensando numa asa 4, numa asa 5. E olha você desleixado no asa 1, 2 e 3. Então, a gente faz muita diferença na anestesia. Estou falando a gente e a gente mesmo, né? Eu, você e todo mundo que está assistindo aí. Se a gente prestar mais atenção, se a gente fizer um negócio mais bem feito, né? Sair um pouquinho do quetapum, né? Das dissociativas de um modo geral aí, dessas já consagradas aí que você compra aí com marca, né? Que é a tiletamina e o Zolazepam. Cuidado, né? Cuidado, porque você vai estar tratando o seu paciente como asa 1, asa 2 e asa 3. Então, esse slide fica por aqui. Fica para você sonhar ou ter pesadelos com isso durante a noite. Vamos então para o último slide desta linha de raciocínio que eu quero que vocês sigam. A velha guarda, a turma aí antigona, que se formou no milênio passado, ai que vergonha, né? A gente usava muito alotano. Lembra? Era o alotano e tinha um negócio que a gente ouvia dizer chamado isoflurano, que era muito caro, blá 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 blá, que usava só na medicina humana, blá, 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 né? Olha, o alotano ele é tão tóxico, né?
que 20% do que o seu paciente inala é metabolizado, vai para a circulação. Pensa, 20%, é muita coisa. É quase se a gente estivesse fazendo uma injeção intravenosa. Ele era muito pesado, ele potencializava muito rápido, né? Isso tudo tem a ver com a CAN, que a gente vai falar mais para frente também, né? Ou seja, ele era um anestésico, tudo bem, muito mais seguro do que os injetáveis que a gente usava, né? Mas se a gente for comparar com os anestésicos inalatórios que a gente usa hoje, ele era muito perigoso. E ele era muito perigoso e matava menos. A gente não precisa perder tempo agora com esse slide, né? Porque a conclusão é a mesma da... Ai, quer mais? No século passado, que foi logo ali, né, gente? A gente não tinha monitor. A gente tinha estetoscópio e plano de Guedel. E morria só isso aqui. Agora, com fármacos mais seguros e cheio de monitores, cheio de firula, né? E com cursos e pós-graduação, blá blá blá, a gente perde mais. Então, mais uma vez, o ser humano ali anestesiando é muito importante. Agora, para finalizar, esse slide tem uma característica sui generis exclusiva da medicina veterinária. Na medicina humana, não está mais usando o isoflurano, tá? Eles estão usando muito mais o sevoflurano, muito mais. Porque ele é muito mais seguro do que o isoflurano. Bom, o sevoflurano, ele custa 10 vezes mais ou menos 10 vezes mais do que o isoflurano. Agora você repara que na medicina veterinária, a margem de segurança deles é igual. Se é igual, precisa usar um negócio que custa 10 vezes mais caro? Não precisa. Então eu nunca vou usar o sevoflurano. Vai. Ele tem algumas vantagens. Em alguns momentos você vai usar o sevoflurano, mas isso vai acontecer quando a gente for falar da escolha dos anestésicos inalatórios, tá bom? Mas a princípio o que eu quero te mostrar aqui é isso, isoflurano e sevoflurano, mesma margem de segurança na medicina veterinária. Eu espero que vocês tenham se apaixonado por essa viagem gigante que a gente fez aqui nessa aula. E eu espero vocês na nossa próxima aula, que você fica à vontade de assistir agora na sequência ou assistir em outro horário. Então, por enquanto é isso. Espero vocês na próxima aula. Tchau!